A história do primeiro Natal começa em uma antiga profecia bíblica, 600 anos antes do acontecimento. Foi Isaías, um profeta messiânico, quem declarou: "Um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros." Os anjos anunciaram a sua chegada com uma grande epifania celestial, e a notícia do seu nascimento se espalhou como boas novas a todos os homens, de humildes pastores até distantes, ricos e poderosos reis. O Nazareno, o Rei dos Reis, esteve entre nós. Essa é a história do seu nascimento e o relato de como o Salvador veio ao mundo. Essa é a profecia sobre o Natal sobrenatural de Jesus. A nova série de mensagens em toda a rede de igreja da cidade, de 1 a 25 de dezembro. Ele nasceu, ele venceu e ele estará conosco até o fim dos tempos. Vamos celebrar Jesus e seu maravilhoso nascimento. Feliz Natal, querida família Igreja da Cidade, nossos irmãos e irmãs, queridos convidados. Natal é tempo de celebrar não a data em si, mas muito mais do que isso, celebrar a pessoa de Jesus, celebrar a sua missão entre nós. Ele veio por nós, viveu por nós, morreu por nós, mas ressuscitou e breve voltará por nós. Aleluia! Então, bem-vindo mais uma vez. Vamos então à terceira mensagem da série, o Natal Sobrenatural de Jesus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. A Bíblia conta como é que foi. Nós sabemos, porque os evangelhos assim nos dizem. Temos Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 2 em especial, que nos dão detalhes de como aconteceu o advento de Jesus, a vinda de Jesus ao nosso mundo. Natal é tempo então da gente celebrar o que estamos fazendo aqui, celebrar com dança, com cantos, com instrumento, com as crianças, com coro, com vozes, com luzes, para, com alegria, celebrar essa data tão especial. Às vezes, por questão de religiosidade, algumas pessoas não entendem que celebração de Natal é a gente celebrar Jesus, mas tem toda uma atmosfera. Por quê? O primeiro Natal, esse que justamente vamos pregar, ler o texto e que fala que ocorreu fruto da profecia de Isaías lá na pequena Belém, quando Jesus veio ao nosso mundo, nós estamos distante deste episódio, historicamente falando, 21 séculos. São muitos e muitos anos. Então, com o passar do tempo, desde o primeiro Natal até os dias de hoje, nós temos toda uma história do cristianismo. O cristianismo deixa de ser um movimento local para ser um movimento global. Ele sai lá de Israel, vai por todo o Império Romano, chega à Europa e vai ao mundo inteiro. Passados 21 séculos, nós temos o Natal com a igreja institucionalizada. Então nós temos muitos elementos que foram se agregando à história do Natal, que não é a essência do Natal, mas que faz parte e está tudo muito bem, e glória a Deus por isso. E aí às vezes vejo alguns religiosos, porque você sabe, tem evangélico que é chato pra caramba, né? E eles ficam... Mas árvore de Natal, pinheiro, luz, vela, queridos, menos. Jesus só não quer que a gente peque. Todas essas coisas foram se agregando e que em nada prejudicam, pelo contrário, a gente celebra com alegria, isso vai mudando a atmosfera, vai trazendo todo um ambiente especial, que inclusive abre os corações, ficam mais sensíveis para a gente comunicar o Evangelho de Jesus, a essência do Natal. Vou te dar um exemplo. Quando você compra uma casa ou um apartamento, que você pega de quem construiu, ele te entrega como? Básico, não é isso? Você é construtor. Você não entrega a casa, o apartamento com tudo pronto.
Quando você compra, aí você vai lá e coloca o piso do jeito que você gosta, você arruma a sala, vai colocando vem pintado em branco, aí você vai colocando as cores que você quer, não é isso? Deixou de ser o apartamento? A casa? Não, mas nas mãos daquele que mora ali, ele vai dando os ingredientes, o ambiente, a cor, conforme aquela família deixe mais aconchegante. Então, por exemplo, o pinheiro de Natal. Europa, tempos difíceis, frio, e você sabe que no norte a única árvore que resiste ao inverno são os pinheiros. Todas as outras, as folhas caem, e aí as árvores ficam só no caule e nas varas. Mas os pinheiros, eles resistem. Só que na época do inverno, fica tudo aquilo muito árido, só com o preto e algum verde do pinheiro. E aí as famílias tiveram a ideia de cortar o pinheiro, trazer para dentro de casa e colocar as luzes, as bolas, para trazer alegria para as crianças. Minha pergunta, o que há de errado nisso? Coisa boa, coisa linda, não é? Você trocar presentes foi inspirado onde? Na história do Natal, quando os reis magos vieram trazer o presente. O problema é você ficar chateado porque não ganhou um presente. O aniversário não é seu, é de Jesus. Então, dê para ele o seu presente. Agora, se por causa dele você ganhar um presente, beleza, nenhum problema, não é? Mas você não pode ficar triste porque não ganhou, porque a essência do Natal não é celebrar o seu nascimento, mas o nascimento de Jesus. Até mesmo o Papai Noel. Não demonize o Papai Noel, porque também ele não tem uma origem pagã. Na antiga Turquia, um sacerdote ortodoxo, ele se vestia com as suas cores tradicionais, os pretos normais que usava na época. Mas quando chegava o Natal, aquele sacerdote, o São Nicolau, ele colocava uma roupa vermelha para justamente chamar a atenção das crianças. E ele pegava os presentes, a comida, e saía entregando para crianças mais carentes da comunidade. Como a gente fez ontem na cidade social, distribuímos lá 200 presentes para as crianças atendidas na cidade social. Então, às vezes, por causa de uma religiosidade, por causa de uma intolerância, a gente perde a alegria, a beleza, a oportunidade de mudar o ambiente e de gerar um approach para a gente se aproximar das pessoas com uma mensagem de fé, de esperança e de amor. É claro que a transformação não está na música, e sim na mensagem que a música pode trazer. Não está no pinheiro, não está na festa, não está no presente, não está na roupa, mas na pessoa que vai anunciar e usar tudo isso como uma ilustração. Só que às vezes no meio de tudo isso, aí levanta alguém, mas não foi dia 25. Eu sei que não foi dia 25, porque não foi por ocasião do inverno. A Bíblia diz que os pastores guardavam as ovelhas, o seu rebanho, na vigília da noite, e óbvio que isso não ia acontecer num período de inverno no hemisfério norte, mas o fato é que aconteceu, Jesus nasceu, veio ao nosso mundo, é Natal, celebramos Jesus, celebramos o advento, glória a Deus por isso. Então tudo começou com uma antiga profecia 600 anos antes. A profecia se cumpriu e, como vimos, vieram os anjos e trouxeram as boas notícias. E hoje a mensagem foca naquele painel lá, que é os pastores. Deus veio ao nosso mundo e trouxe a mensagem aos pastores. Pega a sua Bíblia, eletrônica ou impressa, e leia comigo Lucas capítulo de número 2, a partir do versículo de número 15. Lucas capítulo 2, dos versos 15 até o verso de número 20.
Diz assim, eu vou ler na Nova Tradução, e você pode acompanhar na sua ou na NVI. Então, dos versos 15 a 20 de Lucas, capítulo de número 2, diz assim: quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver este acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos ouviram a história dos pastores, ficaram admirados. Verso 19, Maria, porém, guardava todas essas coisas no seu coração e refletia sobre elas. Verso 20, os pastores voltaram, glorificaram e louvaram a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo isso aconteceu como o anjo havia anunciado. Que o Senhor aplique a sua palavra no meu e no seu coração e gere frutos a 100 por 1. Amém? Então essa é a história do primeiro Natal, quando Deus veio ao nosso mundo através do anjo Gabriel e de uma milícia de anjos, e encontraram os pastores no campo lá em Belém, e esta história aconteceu, e daqui nós vamos tirar 6 princípios, 6 chaves para celebrarmos o Natal da maneira correta nos dias de hoje. Então, quando os anjos deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. O Natal não é uma celebração sobre vir, é uma celebração sobre anunciar. Ela é ativa, ela é propositiva, tem que ser no princípio de repartir. Então, o Natal não é sobre uma data do calendário, mas sobre uma pessoa que nasceu para viver e morrer por amor a mim e a você. Amém? E essa pessoa é Jesus de Nazaré. Qual é a reação que você tem diante do primeiro Natal? Diante do Natal de Jesus? O que gera isso em você? Primeiro, as boas novas do Natal de Jesus, como aconteceu com os pastores lá na pequena Belém, há 21 séculos atrás, deve gerar uma reação missional em nossos corações. Você pode dizer isso comigo? Uma reação missional em nossos corações. Quer dizer, o que eu vou fazer com isso? Os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vamos repartir o que o Senhor nos deu a conhecer. É interessante pensarmos nos pastores no contexto original, porque hoje, no século 21, no Brasil ou no mundo, quando a palavra pastor vem à mente, é totalmente diferente do contexto do primeiro século. Por quê? Hoje, quando você fala de pastor, as pessoas sabem que são líderes, são pessoas que lideram pessoas, organizações, instituições, são pessoas que têm liderança, são pessoas que têm influência junto às suas comunidades, não é isso? Homens de fé. Só que no sentido original não foi nada disso. Sabe o que eram pastores? Pastores eram pessoas marginalizadas, que não deu para fazer nada na vida. Naquele tempo já tinha várias profissões. Naquele tempo a sociedade também já era muito organizada. Você tinha guerreiros, você tinha médicos, você tinha construtores, tinha-se pessoas influentes, faziam parte da corte, pessoas que faziam parte da realeza, mas nunca um pastor podia fazer parte disso. Eles eram homens do campo, que cuidavam de animais muito estúpidos. Você sabe que ovelha, ela é assim, tem um rebanho de ovelha. Se uma pular num penhasco, todas as outras pulam junto. Elas mordem as mãos de quem trata. Elas têm mau cheiro, elas são bonitas lá no meio do campo, não pertinho, não é? Então não era todo mundo que queria cuidar de ovelha. Quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé procurar Davi para ungir, ele primeiro olhou os filhos
mais aparentes de Jessé. E ele quase ia ungindo Eliabe. Ó, esse aí, vou ungir ele. Não. Não é esse. Mas não tem mais nenhum. Tem um raspa de tacho lá, um adolescente qualquer. Ele é pastor de ovelhas. Não é? Por quê? Eles eram os menores, eles eram os mais simples, ele tinha uma profissão que ninguém queria ter. Quem queria cuidar de um animal? Burro, fedido, mordia sua mão. Embora que tem ovelhas hoje que estão com as mesmas características, né? Então, nem todo mundo queria ser pastor. Mas interessante, Jesus, o Filho de Deus, que manda uma milícia de anjos, manda vir anunciar a quem? Aos pastores, os marginalizados da sociedade, os que cuidavam de animais que ninguém queria cuidar. Isso diz muito sobre a fé cristã, isso diz muito sobre a mensagem da fé cristã. Deus vem ao nosso mundo e Jesus, o Rei dos Reis, nasce em Belém. O que era Belém, gente? Naquele tempo, Belém nada é hoje. Naquele tempo, então, uma vila de 300, 500 pessoas. Um lugar de pessoas simples, camponesas. Mas foi lá que Deus escolheu para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vir ao mundo. E aí, por causa do recenseamento, não tinha lugar nas hospedarias. E aí ele nasce numa estrebaria. A gente deu até um nome bonito, né? Meio que parecido para rimar, né? Não tem hospedaria, a gente arruma uma estrebaria. Estrebaria fica bonito, né? Mas sabe o que é estrebaria? É um curral. Curral. E aí também a gente arrumou um nome bonito para manjedoura, né? O que é manjedoura? É um coxo. Então, o Rei dos Reis vem ao nosso mundo na pequena Belém, anuncia aos marginalizados da sociedade que cuidavam das burrinhas ovelhas e anuncia que o grande Rei dos Reis chegou na pequena Belém a humildes homens da sociedade para trazer a maior mensagem. E eu pergunto, como é que 21 séculos depois você encontra crente, pastor e sacerdote orgulhoso, vaidoso, prepotente? Não combina. São antagonistas à mensagem do primeiro Natal. Se Deus escolhe Belém, se Deus escolhe pastores, se vem para um curral e coloca o bebê num coxo, Deus está querendo falar alguma coisa comigo, com você. Não importa quão bem-sucedido você seja nesse Natal. Você tem que lembrar de Belém, você tem que lembrar de pastores, você tem que lembrar de estábulo, de curral, e você tem que lembrar de coxo, porque tudo isso está construído uma mensagem que Deus fez-se homem e humilde para mostrar que a grandeza é de Deus, mesmo vindo entre pobres pecadores como nós. Isso traz-nos o sentido missional, que nós temos que levar esta mensagem a todas as pessoas. Então, Natal não é para curtir, Natal é para celebrar e para repartir. Os pastores, ao ouvir os anúncios dos anjos, demonstrado uma prontidão admirável, eles não hesitaram e prontamente vamos a Belém. Então vamos à nossa cidade, vamos à nossa fábrica, vamos à nossa casa, vamos à nossa família, porque quem tem Jesus recebe um comissionamento para levar a fé e transformar em ação. A mensagem do Evangelho não deve ser apenas ouvida e compreendida, ela precisa ser praticada e revelada ao mundo. Assim como aqueles pastores foram chamados para ir e levar a mensagem, nós também somos chamados. Que nesse Natal de 2024, eu e você possamos celebrar, mas possamos também, como os primeiros pastores, ser agentes de comunicação do Evangelho de Jesus. Segundo, as boas novas do Natal de Jesus geram em nós
uma grande paz ao encontrar Jesus. O mundo pode estar em guerra, como estava no primeiro Natal, nos dias de Jesus. Roma estava constantemente em guerra. Jesus nasceu num ambiente de guerra. Jesus era judeu, e quem era judeu no Império Romano era escravo. Então Jesus estava no meio de um império opresso, violento, sanguinário, por isso pregava as pessoas na cruz, mas ele tinha paz interior. Então hoje nós também estamos em situação de guerra. Guerra na Síria, guerra na Ucrânia, a Rússia ameaçando, a situação no Oriente Médio, mas nós temos que estar em paz, porque quem encontrou Jesus, encontrou a paz. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Ao chegar em Belém, e encontrar o que fora prometido, Maria, José e o bebê, eles tiveram uma paz do encontro. Que você encontre Jesus neste Natal e tenha uma paz que excede todo o entendimento. O mundo pode estar desabando, pode haver uma série de conflitos, mas quem encontrou Jesus, encontrou a paz. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: eu encontrei Jesus. Eu encontrei a paz da minha vida. Porque a sua paz não é um sentimento, a sua paz não é o espírito da magia natalina do Natal. A sua paz tem o nome: Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que veio para nós e nos trouxe a vida eterna, e por isso nos trouxe a paz. Então, a aconchegante manjedoura, ou coxo com feno, era muito significativo. O Salvador não veio num palácio majestoso, mas num ambiente humilde, mostrando a simplicidade da vida cristã, nos mostrando o que falamos popularmente, que às vezes simples e humildes embalagens revelam grandes presentes. 3. As boas novas do Natal de Jesus geram para nós uma grande satisfação da promessa cumprida. Foi cumprido porque 600 anos antes havia sido prometido. Depois de ouvirem, contaram a todos o que havia dito a respeito do menino, porque tudo aquilo era o cumprimento de uma promessa. Depois de verem o menino, os pastores imediatamente compartilharam a revelação dos anjos. E os primeiros evangelistas da história foram homens que não tiveram formação, não estudaram oratória, não tiveram curso de homilética, não passaram em seminário, eram humildes pastores de ovelha. E eles saíram com aquela mensagem porque eles estavam satisfeitos e felizes que a profecia havia sido cumprida. Porque como judeus, eles já tinham ouvido a história que haveria de vir o Messias. E agora a promessa estava cumprida. Não devemos guardar em nós aquilo que Deus nos deu como palavra profética. Temos que compartilhar o que Deus fez em nossas vidas. Olha para cá, a maioria das pessoas que você conhece não abrirão a Bíblia para ler. Elas vão ler através da sua vida. Você é a carta viva que elas vão ler. Então, através da sua vida, não seja conhecido como o religioso, o polêmico, o exigente, seja conhecido como aquele que vive a palavra de Deus, para que você possa, neste Natal, ser as boas novas do Evangelho de Jesus para as pessoas da sua família e do seu meio ambiente social. 4, as boas novas do Evangelho, as boas novas do Natal de Jesus geram em nós um testemunho contagiante. Lucas 2,18, e todos os que ouviram, os que os pastores diziam, ficaram admirados. Por quê? É pela forma como eles anunciaram. Eles não saíram assim, de lá, depois do encontro com os anjos. Vocês viram o que aconteceu? O anjo veio e falou para a gente: vamos, pois, a Belém, vejamos o que o Senhor nos deu a conhecer. A forma como você leva o Evangelho de Jesus é tão importante quanto a mensagem que você leva acerca de Jesus. Se você é aquela pessoa que, ao repartir o Evangelho,
você leva de uma maneira negativa, pesada, as pessoas não vão se contagiar. Você sabe por que muitas vezes a mentira, ela propaga? Tem gente que pega uma mentira e fala como se fosse verdade. Tem muito crente que pega a verdade e fala como se fosse mentira. Ele nem acredita. Então você tem que ser o primeiro a dizer: você precisa celebrar o Natal. Olha, vai ter a celebração do Natal na nossa igreja. Vamos lá comigo. O que Deus fez comigo? Eu encontrei Jesus. A minha vida passou a ter uma paz interior. Eu passei a ter uma visão diferente da vida. Eu passei a dormir melhor. Eu passei a entender da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Então, conforme você comunica o que você crê, vai gerar pessoas que vai querer também saber o que isso aconteceu com você, para que aconteça com elas também. Os pastores saíram, eles certamente... Você sabe por quê? Que em Pentecostes, quando houve a descida do Espírito Santo, todos estavam falando numa mesma língua, e chegaram os judeus e falaram assim: o que está acontecendo aqui? Não são todos estes galileus? Por que eles sabiam que lá em Jerusalém, todas aquelas pessoas que estavam lá eram galileus? Porque o galileu fala porta, porteira, fala com sotaque, fala às vezes de um jeito mais coloquial. Então, na hora em que eles abriram a boca, o povo de Jerusalém era elite, era como nós falamos, a coqueluche do momento, era o ó do borogodó, né? Lá estava o sinédrio, lá estava a corte, lá estava a escola de Gamaliel. Então o pessoal de Jerusalém falava um hebraico direitinho, mas o pessoal de Belém, o pessoal da Galileia, vinha com o seu sotaque. Não são todos estes galileus? Porque ao abrir a boca, já denunciava, já mostrava de onde era, não é? O sotaque faz isso. As pessoas, eu nasci no estado do Rio, no interior do estado do Rio, e as pessoas, mas você não fala vocês, irmãos. Falei, porque depois de 30 anos morando fora, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, a gente vai perdendo o sotaque carioca, não é? Vou orar pelos irmãos, né? Mas aqui em São Paulo também, os meus filhos já nasceram com a porta e a porteira, né? Fazer o quê? Cada um com o seu sotaque, tudo é maravilhoso. Deus só não quer que você peca, não é isso? Então, depende da maneira como que você fala. Por isso que a gente sempre diz, aqui na igreja, na hora de celebrar, levante, cante, declare. Não queremos adoração em tons pastéis. Queremos adorar com muita alegria, nos tons rubros mesmo. Não queremos oração sabe? Senhor, salva São José dos Campos. Não, amém, assim seja, né? Nós concordamos que Jesus seja a esperança do Natal de todo joseense. Amém. Isso, glória a Deus, aleluia, com toda a convicção. Então, quem tem Jesus tem tudo. Vamos contar aos outros aquilo que mudou a nossa vida e a nossa história. Quarto, as boas novas do Natal de Jesus geram em nós um testemunho contagiante. Vamos contagiar todos. Quinto, as boas novas do Natal de Jesus geram em nós uma profunda certeza de fé em nossos corações. Não é uma data religiosa, não é uma data humana, é uma data espiritual. Maria, porém, guardava todas as coisas e sobre ela refletia em seu coração. Enquanto os pastores falavam da sua experiência com grande alegria, Maria, uma adolescente, podia não entender tudo, mas guardava no seu coração, porque ela era uma menina temente a Deus, tinha uma fé fortalecida no Senhor e por isso foi escolhida, e Maria é a bem-aventurada até hoje. Que Deus nos dê a mesma fé de Maria, uma fé que não duvidava,
Nós não somos o povo que vê para crer, nós somos o povo como Maria, que cria para ver. Então guardava no coração para aplicar depois. Maria guardava tudo no seu coração, refletindo, meditando. Nós não temos uma fé passional, uma fé de empolgação, mas uma fé que tem reflexão, que tem pensamento, que tem princípios e valores. Nós devemos sempre pensar e refletir. E esses valores nos mostram que nós vivemos pela fé. Os irmãos que entraram pela frente, viram que ali na frente tem exposto um veículo que o ministério com necessidades especiais ganhou de uma família aqui da igreja. E aquele veículo a família pegou e doou para o ministério da Casa Refrigério, do ministério com pessoas com deficiência ou necessidades especiais. E, naturalmente, a igreja vai vender para colocar o dinheiro lá na conta do ministério. E aí tem sempre alguém que sugere, vamos fazer uma rifa. Porque aí o dinheiro rende 5, 6 vezes mais. Querido, tudo que você está vendo aqui nesse campus, já foi doado terreno, foi doado carros, foi doado um monte de coisa. Ao longo desses anos todos, essa igreja nunca fez, e pela fé, nunca fará uma rifa para sustentar a causa do Senhor. Porque rifa é jogo. E quando alguém joga, alguém perde, mesmo sendo por uma boa causa. Então nós preferimos pegar a doação e vender pelo melhor preço que vale, mas não gerenciar, transformar a pedra em pão. Porque nós somos o povo, segundo Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Ah, pastor, mas aí vai vender só pelo preço de tabela? Com uma rifa vende 5, 6, 7 vezes mais. O diabo tem as suas propostas. Você tem que escolher se você vai ouvir a voz de Deus ou se você vai ouvir vozes. Toda vez que você estiver numa situação de decisões na sua vida, você vai ter a oportunidade de escolher o que é a vontade de Deus e você vai escolher também a oportunidade de gerenciar e fazer o que o mundo faz, o que todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Você faz o que é certo. Você faz o que é de Deus. Por isso, escandaloso aí a gente chegar agora, esse momento tão difícil do Brasil, e descobrir que 36% dos jogadores de bet se denominam evangélicos. Querido, Deus quer te abençoar e fazer você prosperar neste Natal, no Ano Novo, mas é com trabalho, é com dedicação, é honrando o trabalho a Deus, não é com fezinha, não é com rifa, não é com jogo, não é com esse tipo de coisa, porque Deus honra ao que trabalha. 2025 é o nosso ano de colher e desfrutar, mas só vai desfrutar quem plantou. Quem plantou pode colher, quem colheu pode desfrutar. Amém ou não amém? É isso, glória a Deus. Na vida cristã, querido, e os dias são maus, a gente não faz só o que é certo ou o que é errado. A gente procura ir subir de nível e perguntar, isso aqui é sábio? Lá em Filipenses, Paulo não diz, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Então saia do nível mais baixo, que é fazer só o que é certo, em detrimento do que é errado. Pergunte, isso é sábio? Isso honra a Deus? Isso é a melhor maneira de fazer? Se você fizer isso, você vai terminar bem os seus dias. Então, uma profunda certeza de fé no coração de Maria e daqueles pastores. Sexto e último, as boas novas do Natal de Jesus geram em nós uma grande celebração de gratidão a Deus. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham
visto e ouvido, como lhes fora dito. Voltaram glorificando. É a adoração como resultado de celebrar o Natal. Depois de uma experiência transformadora com o Salvador, os pastores não podiam fazer outra coisa senão celebrar, agradecer, louvar. Voltaram glorificando e louvando a Deus com uma festa, uma gratidão. O impacto do encontro com Jesus gerou naqueles simples homens lá da humilde Belém a essência do Natal, que é glorificar a Deus pelo Salvador do mundo, Jesus Cristo, ter vindo entre nós. Isso é uma transformação que gera em nós, levando a ser adoradores. Dentro da igreja nós somos servos, ministros. Fora da igreja nós somos missionários. E em todo tempo e em todo lugar nós somos adoradores. E por que adoramos? Adoramos pelo que o Senhor já fez por nós. A igreja, uma igreja saudável como a igreja da cidade, não é um supermercado da fé, que a gente vem, recebe uma palavra, dá uma oferta e volta para a nossa vidinha pequena e medíocre. Não, a gente vem celebrar a pessoa de Jesus. A gente vem ter comunhão uns com os outros. A gente vem receber uma palavra da fé para nos ativar. Essa palavra está empoderando você para você viver o real sentido do Natal. Há 21 séculos, esta é a mensagem, este é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação do mundo. Impérios se levantam e caem, ideologias e filosofias se levantam e caem, mas esta palavra permanece, porque ela é a boas novas de Deus ao mundo. Passa tudo, mas esta palavra permanece. Então esta palavra ativa, a palavra nos abastece para continuarmos adorando em todo tempo e em todo lugar, porque dentro da igreja somos ministros, fora da igreja somos missionários, e em todo tempo e em todo lugar somos adoradores, porque tivemos um encontro com Jesus, como os pastores em Belém. Voltaram. Vocês vão voltar também. Como é que você vai chegar na sua casa? Chegue como os pastores chegaram em Belém. Como que você vai chegar no seu trabalho amanhã? Chegue como os pastores chegaram em Belém. Radiantes, saltitantes, celebrando. Eu vi a promessa cumprida. Eu tive um encontro com Jesus. A promessa se cumpriu. Eu sei que Ele veio por mim. Então a maneira como você vai chegar em casa, a maneira como você vai chegar no trabalho amanhã como você vai se comportar, tem tudo a ver de onde você veio e com quem você se encontrou. Amém? Você recebe esta palavra da fé, que ela seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão.
mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.